A passagem de hoje é Marcos 14, versículos 26 a 31. Vamos ler juntos. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também: Amém. Que a grande graça de Deus esteja com todos vocês que vieram à casa do Senhor com anseio nesta madrugada. Creio que o Espírito Santo derramará uma grande chuva de graça sobre os nossos corações sedentos. Todos nós, em nossa vida de fé, às vezes ou frequentemente, nos deparamos com esta pergunta. Essa pergunta surge quando fazemos uma resolução, mas não a cumprimos, quando nos comprometemos, mas falhamos novamente. É a pergunta: será que uma pessoa fraca como eu pode recomeçar diante de Deus? Quando nos deparamos com essa pergunta, muitas vezes, não conseguimos encontrar a resposta facilmente. Por vergonha de nos aproximarmos de Deus, por sentirmos uma distância dele, por várias razões, não conseguimos nos achegar a Deus e permanecemos no mesmo lugar, sem encontrar a resposta. Nesse ínterim, nossos corações se endurecem e, por vezes, testemunhamos a nós mesmos recuando pouco a pouco do nosso lugar de fé. Talvez entre aqueles que estão aqui hoje, haja alguém com essa pergunta, ou alguém que a mantém guardada em um canto do coração, apenas resistindo. Se nesta madrugada essa pergunta está em meio a vocês, espero que a palavra de hoje seja a resposta. Se há alguém hesitando em se aproximar de Deus, que este seja um tempo abençoado para ouvir a voz de Deus, que nos chama e fala conosco hoje. A passagem de hoje nos mostra a cena após a última ceia da Páscoa. Observando o conteúdo, vemos Jesus indo para o Monte das Oliveiras, cantando um hino com seus discípulos. Superficialmente parece uma noite muito tranquila, e até mesmo cheia de paz. No entanto, naquele caminho, Jesus começou a falar aos seus discípulos palavras de uma atmosfera completamente oposta. Todos vocês me abandonarão. Diante das palavras repentinas do Senhor, os discípulos ficaram perplexos e não conseguiram aceitá-las. Pedro, em particular, disse com veemência: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais o farei. Não acreditando nas palavras do Senhor, todos os outros discípulos também disseram o mesmo. Infelizmente, ao contrário da confiança dos discípulos, nós conhecemos o desfecho deles. Todos eles se dispersaram, e Pedro, que havia falado com tanta força, negou o Senhor 3 vezes, exatamente como o Senhor havia dito. Assim, o fracasso deles se torna a nossa pergunta. Podemos recomeçar diante de Deus? No entanto, o que devemos nos apegar nesta cena não é o fracasso dos discípulos. Pelo contrário, devemos nos apegar à voz do Senhor que foi dada ao mesmo tempo em que ele falava do fracasso. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Esta palavra pode ser considerada a resposta para a pergunta que tínhamos no início. Contudo, para entender claramente essa resposta, primeiro precisamos examinar como Jesus fala sobre o fracasso dos discípulos. Surpreendentemente, antes de falar sobre a restauração, o Senhor falou primeiro sobre o fracasso. Vamos ler juntos a passagem do versículo 27. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Amém. Jesus disse que os discípulos o abandonariam. No entanto, isso não era simplesmente uma previsão ou uma suposição de que isso vai acontecer.
era o cumprimento da palavra já escrita. Jesus, citando especificamente as palavras de Zacarias 13:7, falou aos discípulos através das palavras: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Portanto, o significado das palavras do Senhor é claro. O fracasso dos discípulos não estava fora das expectativas de Jesus, pois o Senhor já sabia do fracasso deles e de toda a situação. Mesmo assim, Jesus comeu com os discípulos e caminhou com eles pela noite. Ou seja, Jesus não demonstrou terminar o relacionamento ou pôr um fim a ele por saber do fracasso deles. Amados irmãos e irmãs, na verdade, quando vemos os limites ou o fracasso de alguém, tendemos a nos afastar um pouco em nosso coração. Isso porque, quando prevemos a decepção, tentamos manter distância. Mas Jesus não agiu assim. Mesmo sabendo do fracasso dos discípulos, ele não se afastou deles, mas permaneceu com eles até o fim. Isso não significa que a resolução dos discípulos fosse leviana, porque as palavras que Pedro disse na passagem de hoje não eram mera presunção. Naquele momento, Pedro realmente acreditava que poderia seguir o Senhor até o fim. Na verdade, nós também somos assim. Quando nos decidimos sinceramente diante de Deus, nunca o fizemos apenas com os lábios. Confessamos ao Senhor pensando que podemos manter essa decisão até o fim. No entanto, acabamos falhando. É por causa da nossa fraqueza. Da mesma forma, quando nos decidimos, mas falhamos no mesmo ponto, vocês já devem ter sentido que, desta vez, realmente não sabem o que dizer a Deus. Mas, irmãos, é exatamente nesse momento que não devemos nos desesperar olhando para nós mesmos. Não devemos nos afastar de Deus, pensando: por que eu continuo falhando assim? Devemos nos lembrar que a passagem de hoje prende novamente o nosso olhar. Como mencionei anteriormente, o Senhor sabia do fracasso dos discípulos. Isso significa que o Senhor já conhece o nosso fracasso. Apesar disso, o importante não é o fato de termos falhado. O mais importante é que existe o amor do Senhor que não nos rejeita e não desiste de nós. Nosso fracasso não é uma razão para cortar o relacionamento, mas uma razão para nos achegarmos novamente ao Senhor. E é exatamente neste ponto que podemos descobrir mais um passo do amor do Senhor. Porque Jesus não para apenas em não nos abandonar, mas nos mostra que Ele já está preparando o lugar para depois. Jesus continua dizendo no versículo 28, mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Amém. Após falar do fracasso dos discípulos, o Senhor acrescentou estas palavras. Se pensarmos um pouco mais sobre estas palavras, veremos que não foi um consolo dado após o fracasso. Pelo contrário, foi uma promessa já dada antes que os discípulos falhassem. O Senhor, ao falar antecipadamente sobre o fracasso dos discípulos através da palavra da promessa, não disse: vocês não têm mais jeito. Ele prometeu: eu irei adiante de vocês e esperarei. Essa expressão não significa que ele os deixaria para trás e partiria. Pelo contrário, é uma expressão de amor que significa que ele iria à frente deles para preparar de antemão o lugar para onde poderiam voltar. Ele abriu com antecedência o caminho para onde os discípulos deveriam ir após o seu fracasso. Mas aqui, há mais uma coisa que precisamos examinar. Por que justamente a Galileia? Como bem sabemos, os discípulos estão agora em Jerusalém com Jesus. Apesar disso, o Senhor não fala de Jerusalém, mas da Galileia. A Galileia é o lugar onde os discípulos encontraram Jesus pela primeira vez. O lugar onde o Senhor disse: sigam-me. E os discípulos ouviram o seu chamado, ou seja, o lugar onde tudo começou é a Galileia. Portanto, se Jerusalém é o lugar do fracasso e da dispersão, a Galileia pode ser chamada de lugar do começo e do recomeço. Portanto, estas palavras do Senhor não estão simplesmente informando um local. É uma promessa de amor de que Ele já preparou um lugar para os discípulos fracassados recomeçarem. É a declaração do Senhor de que não acabou, mas que pode continuar.
que eles podem viver novamente como discípulos. No entanto, irmãos, às vezes deixamos essa declaração do Senhor passar com muita facilidade. Temos a atitude de nos apegarmos por muito tempo às palavras sobre o fracasso, enquanto ignoramos as palavras sobre a restauração. Sentimos que as palavras de restauração não têm nada a ver conosco, e ignoramos as palavras do Senhor dizendo: eu já falhei, então estou muito longe do Senhor para recomeçar. Mas a passagem de hoje quebra esse nosso pensamento, porque o Senhor que falou do fracasso também falou, ao mesmo tempo, da restauração. E as palavras do Senhor de fato se cumpriram, porque os discípulos, após seu fracasso, encontraram novamente o Senhor ressuscitado na Galileia. E todos nós sabemos que eles não permaneceram em seu estado de fracasso, mas responderam ao convite do Senhor e viveram como discípulos. Amados irmãos e irmãs, às vezes desmoronamos diante de nossa própria imagem de fracasso. Não apenas desmoronamos, mas paramos ou recuamos. Pensamos que é vergonhoso demais para estar diante do Senhor e tarde demais para recomeçar. No entanto, hoje, o Senhor nos fala de forma clara e inequívoca nesse lugar. Irei adiante de vós para a Galileia. Estas palavras do Senhor significam que o fracasso não é o fim. O Senhor já conhece o nosso fracasso, mas Ele não o tornou o fim. Ele já preparou o lugar para o que vem depois. Portanto, não precisamos mais ficar parados. Não precisamos mais recuar. Porque o Senhor que foi adiante de nós e está esperando, está vindo ao nosso encontro. Portanto, a única coisa que precisamos fazer agora é dar novamente os nossos passos em direção ao Senhor de amor. Não importa se esses passos não são grandes. Não importa se não são grandiosos. Dar um passo em direção à palavra de hoje, mesmo que por um breve momento, ajoelhar-se novamente diante do Senhor, esse um passo é suficiente. Portanto, que possamos todos nós nos achegar novamente ao Senhor que foi adiante de nós e está esperando. O Senhor já conhece o nosso caminho e já está lá primeiro. Que hoje, apegando-se a essa palavra, vocês possam dar um passo, lembrando-se do amor do Senhor que já está na Galileia. Mesmo que nosso fracasso prenda nossos passos, que todos nós vivamos o dia de hoje não olhando para o fracasso, mas nos apegando à palavra de hoje. Em nome do Senhor, eu os abençoo.